Olá, bom dia e bem-vindos à nossa meditação sobre a graça. Hoje é o dia 21 de abril e eu gostaria de ler em Provérbios capítulo 8, verso 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência. Esse texto, então, vai continuar falando sobre a sabedoria que vai, então, aqui se apresentar, do verso 12 ao verso 21. E a primeira coisa que a sabedoria diz é que ela habita com a prudência. Eu encontrei uma definição para prudência que eu acho muito interessante, que prudência é a prática da sabedoria. Colocar a sabedoria em prática é a prudência. Quando alguém é prudente, ele está simplesmente colocando a sabedoria em prática. E é para isso exatamente que a sabedoria existe, como todos os dons perfeitos e maravilhosos que recebemos da graça de Deus. Este dom da sabedoria vai então nos ajudar a termos uma forma correta, adequada e divina de andar, não é mesmo? Este é o caminho, andai por ele, nos diz a palavra do Senhor. Eu acho a ciência dos conselhos, ela diz o texto. O verso 13 diz o seguinte: o temor do Senhor é aborrecer o mal. Este temor que a gente recebe quando recebe a sabedoria de Deus. E esse temor, aqui em Provérbios existe muitas definições para temor, e esta é uma delas. O temor do Senhor é aborrecer o mal. Tudo que é ruim, nós aborrecemos. Da mesma forma que Deus nos encoraja a amarmos nossos amigos, mas também os nossos inimigos, Ele nos aconselha a aborrecer o mal. Nós amamos as pessoas, mas não amamos as coisas erradas que nós, primeiramente, fazemos e também que os outros fazem. Não temos problema, não temos inimigo de carne e osso nenhum, mas aborrecemos a coisa que é ruim. Não aborrecemos as pessoas, mas aborrecemos o mal. Nós aborrecemos também a soberba e a arrogância. O mau caminho e a boca perversa também aborrecemos. Aborrecemos todas as coisas que são ruins. Não nos deleitamos nela. A palavra nos diz que devemos nos deleitar na lei de Deus, naquilo que vem de Deus. E devemos aborrecer a língua perversa. E a primeira língua perversa que a gente tem que aborrecer é a nossa mesma. Não é mesmo? Porque nós temos a tendência de dizer: a igreja tem feito isso, o mundo está assim, as pessoas fazem isso. Mas às vezes o que a gente está querendo dizer é que eu faço isso, não é mesmo? Eu acho muito incoerente de ver que a gente às vezes posta coisas na internet que são sempre na terceira pessoa, nunca na primeira, não é? Quando são coisas boas, a gente põe na primeira, mas quando é coisa ruim, a gente sempre acha coisa ruim na vida do outro e dos outros, né? Essa frase, é a culpa da igreja, aparece em muitas das nossas citações. Mas quem é a igreja? Mas a igreja é você, né? Se você é de Cristo, a igreja é você. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. A gente encontra, então, a força de Deus na sabedoria que Ele nos dá. Aqui a sabedoria é como uma cidade murada, uma cidade protegida, não é? Onde os inimigos não vão entrar. Aqui na nossa região, inclusive uma cidade onde já moramos, que fica a mais ou menos 20 quilômetros do nosso vilarejo basco, tem a cidade de Baiona, que é uma cidade duas vezes milenar, uma cidade muito antiga, que já foi cidade romana, inclusive. E nessa cidade, há 300, 400 anos atrás, eles construíram muralhas que são bem típicas de certas regiões da França, porque eram construídas por um arquiteto francês, da época um dos Luíses, um Luís XIV, talvez. E eles construíram primeiro uma muralha, depois faziam uma parte onde continha água e construíram ainda uma outra muralha. Então não como na Idade Média, onde só havia uma muralha em volta. Inclusive a nossa cidade tinha também uma muralha medieval, e depois eles construíram então essas muralhas, que são um grupo de muralha, uma primeira muralha e depois uma outra muralha com espaço entre as duas. Então, aqui o grande inimigo desta região era a Espanha, né? Você vai encontrar muitas fortalezas assim aqui nesta região. Então, a sabedoria é como essa cidade murada duas vezes, né? Talvez seja murada 7 vezes,
para utilizar um termo bíblico, não é mesmo? Então a sabedoria é um lugar de proteção para você. Quando você tem sabedoria, você age com prudência e você não tem uma língua perversa. Riquezas e honras, diz o verso 18, estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. As riquezas que a sabedoria nos dá aqui é uma riqueza espiritual, com certeza, porque ela é durável e a riqueza material não é durável. Faço andar, verso 20, andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros de bens permanentes. Ainda uma vez, ainda mais, de novo aqui, a gente percebe que ele está falando de algo que é permanente. São as riquezas que a sabedoria nos dá. Quando você procura, quando nós procuramos a riqueza material pela riqueza, a gente às vezes perde a oportunidade de recebermos a sabedoria. Aqui, quando você recebe a sabedoria, você vai ter uma riqueza que é permanente e ela vai encher a nossa vida de tesouro. E não se esqueça que a sabedoria de Deus para nós é Cristo Jesus, que se fez sabedoria de Deus por nós. Que Deus te abençoe e que encha a sua vida de Cristo Jesus.